Seja o guitarrista que você sempre sonhou e venha evoluir na guitarra de verdade comigo. Estou te esperando aqui no MB Guitar Academy. Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo de Bajenscast dessa quinta-feira. Quem fala aqui como sempre é o Manu. E hoje é dia de opiniões impopulares, especial membros. Sim, uma vez por mês o Opiniões Impopulares, ele vai ser composto apenas de opiniões impopulares dadas por membros do Bajenscast. Então se você quer participar também do Opiniões Impopulares membros, vira membro. Link tá aqui na descrição, menos de R$3 por mês você vira membro, nos ajuda e usufrui desses benefícios. Antes de começar, quero informar que a Maestric vai fazer o show de lançamento do Expresso della Vita Lunari no La Iglesia, dia 12 de julho, e os ingressos estão à venda. Link para você adquirir aqui na descrição. Tá baratinho, vale super a pena, você não vai querer perder esse showzaço. Sem mais delongas, vamos às opiniões impopulares dos membros do canal. Começando pelo @Pedro Prando, que mandou uma série de opiniões e ele diz: opiniões impopulares, segura aí, Manu. No Prayer for the Dying é um disco muito subestimado. Public Enemy No.1 está no meu top 15 sons da banda. Cara, eu curto No Prayer for the Dying, mas eu entendo ele ser subestimado. Ele vem depois de 7 discos perfeitos do Iron Maiden e vem depois do Adrian Smith deixar a banda. Mas é um ótimo disco e tem algumas músicas muito boas. Holy Smoke é muito boa. A faixa título é muito boa. Hooks in You é uma música meio hard rock que eu acho super subestimada do Iron. Public Enemy No.1 é outra música subestimada que é muito boa. E eu particularmente acho Fate's Warning a melhor do disco. Isso sem contar clássicos como Bring Your Daughter to the Slaughter. É um baita disco, sem sombra de dúvidas. E é um disco que tem uma performance do Bruce fenomenal. Ele canta de forma mais agressiva, mais crua, mais visceral. Eu curto pra caramba. Mas eu entendo que no contexto tenha sido um disco visto como um patinho feio. O novo baterista do Iron Maiden, Simon Dawson, é muito limitado e jamais deveria ocupar o cargo numa banda desse escalão. Não digo em relação ao estilo, que estaria muito mais pro Clive Burr do que pro Nico, mas tá a anos-luz de ambos. Mal consegue manter minimamente o andamento em várias músicas, acaba com vários sons ao vivo. Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não vim acompanhando as apresentações do Maiden com o Simon na bateria. Sério, nenhuma. Mas aí, para responder a sua pergunta, eu me senti na obrigação de assistir alguma coisa para poder opinar de forma minimamente embasada. E, velho, eu não precisei de muito para concordar contigo. Vi um show que a banda fez recentemente, no dia 16 de junho, em Helsinki. E, meu Deus do céu, os caras abriram um show com Murders in the Rumor, música do Killers. E, em primeiro lugar, me chamou a atenção a pegada mão de alface dele. Eu sempre reclamei na época que o Nico não tocava as músicas do Clive Burr com a mesma pegada. Mas o Simon, Jesus Cristo, me fez ter saudade do Nico tocando as músicas do Clive. E sim, em alguns momentos do show, ele se mata pra manter o andamento das músicas. Andamento que já nem é igual ao andamento das músicas em estúdio, porque os caras do Maiden estão velhos. Fora que o carisma dele é zero, né? Mas aí eu paro pra pensar e eu acho que os caras do Maiden meio que estão cagando pra isso. Eles sabem que estão caminhando pro fim da carreira e só querem relaxar. Não querem um baterista que reinvente a roda. Querem alguém com quem eles se deem bem. E como o Simon já tocava com o Steve Harris, foi a escolha natural. Então concordo com você, mas ainda assim eu entendo a escolha dele. Eloy é um dos bateristas mais técnicos do mundo, mas muitas vezes soa inaudível para mim. Muita nota e arranjos tão complexos que fica difícil até a compreensão. Reconheço que o quadro é um ótimo disco, mas ainda prefiro o estilo do Igor ou até do Jean para o Sepultura, por exemplo. Eu também prefiro o estilo do Igor e principalmente o estilo do Jean. Acho que Jean é um batera subestimado. Acho o Eloy um verdadeiro monstro da bateria, mas cara, tudo que ele faz é complexo e cheio de nota, né? Eu adoro bateras que conseguem tocar de forma complexa, mas eu acho que a principal qualidade de um batera é groove, ritmo. O Eloy tem groove, mas até nisso eu acho que ele dá umas exageradas. Ele é tecnicamente o melhor baterista que já passou pelo Sepultura. Hoje tá no Slipknot merecidamente, mas não é o meu estilo preferido de batera. Edu Falaschi no seu prime estava facilmente entre os grandes vocalistas do metal mundial. Cara, eu concordo contigo, mas é difícil a gente verificar isso pra afirmar se é verdadeiro ou falso. Então eu prefiro dizer que o Edu, no seu prime, facilmente estava entre os meus vocalistas de metal preferidos do mundo. Pra mim, de fato, ele era um dos melhores. A voz dele era incrível. Tinha uma beleza única, um médio encorpado, né? Muita qualidade. Então ele com certeza estava entre os meus vocalistas de metal preferido de meados dos anos 2000. Assim como o André Matos também estava. André Matos que tem uma voz bem diferente da voz do Edu. Uma voz que brilha menos nos médios, mais no agudo. Mesmo assim, uma voz espetacular. Incrível, né? O André Matos e o Edu Falaschi viveram seus respectivos auges meio que na mesma época e a gente presenciou isso. É um privilégio. Concordo com a sua opinião. Alice Cooper trouxe uma linguagem teatral inovadora pro rock nos anos 70, porém, como vocalista, é fraco. Olha, essa opinião não é impopular. É? Acho que não é. E eu concordo com tudo. O Alice Cooper é uma das personalidades que elevou o nível do espetáculo no rock e no metal para um outro patamar. Merece todos os créditos por isso.
mas eu nunca achei a voz dele grande coisa. Que não quer dizer que os shows dele não sejam bons. Na verdade, os shows dele são muito bons. Vale muito a pena assistir um show do Alice Cooper. Isso traz uma reflexão. Ser virtuoso naquilo que você faz não é tão necessário para você fazer sucesso, desde que você saiba entreter o seu público. O Alice Cooper sabe. Méritos para ele. Mas não é um grande vocalista. Minha fase preferida do Yes é justamente nos anos 80 com Trevor Rabin na guitarra. Rapaz, essa é impopular. Eu definitivamente discordo. A era de ouro do Yes para mim é justamente a que antecede a entrada do Trevor na banda. E que vai dos discos Fragile até o Drama. Essa é a grande época do Yes. É nesse período que eles lançam Close to the Edge, Tales from Topographic Oceans, Relayer, melhores discos da banda. Mas eu sou fã do Trevor. Isso porque além da sua carreira com bandas, o Trevor é um cara que fez muitas trilhas sonoras de filme. Ele trabalhou nas trilhas sonoras de filmes como Armageddon, 60 Segundos, Bad Boys, uma série de filmes que fizeram sucesso. E eu adoro escutar trilhas sonoras de filme. Não só aquelas trilhas mais orquestradas, todo tipo de trilha. E eu admiro o Trevor por isso. Mas sobre o Yes, não. Minha fase favorita não é com ele. Carnival of Souls do Kiss é um baita disco legal, apesar de ser mais diferente de tudo que havia sido feito até então. Foi uma evolução natural do Revenge. Precisamos entender o contexto de uma banda clássica tentando se adequar ao estilo de som da época e o resultado é bem legal. Esse é o disco da Jungle, né? Não, mano. Eu não acho um bom disco. Pra ser honesto, eu lembro de pouca coisa desse disco. Escutei muito pouco. É um daqueles discos que eu escutei porque tinha que escutar, sabe? Aquela matéria da faculdade que você precisa fazer, acha um saco, mas precisa fazer pra passar. Quando eu escutei escutar rock, metal, eu botei na cabeça que eu tinha que escutar todos os discos de todas as grandes bandas do gênero. E foi nessa aí que eu escutei esse disco. Eu lembro de não ter me empolgado. E ele vem antes do Psycho Circus, que é um disco que eu curto bem mais. Mas, cara, ponto pra você, porque eu não lembro de ninguém nesse quadro já ter enaltecido esse disco. Talvez porque ele não mereça. Quem sabe um dia eu dou uma segunda chance pra ele, mas não agora. E Extreme é uma banda de qualidade totalmente injustiçada pelo sucesso de More Than Words. Nuno Bittencourt é um verdadeiro guitar hero. Aqui você gabaritou. Extreme é uma baita banda, com uma ótima discografia. E o Nuno Bittencourt é um grande guitarrista. Muita gente julga o Extreme como uma banda de um hit só por causa de More Than Words. E sim, More Than Words é um baita hit. Elevou o sucesso da banda pro mainstream não só do rock, como da música em geral. Mas no disco que tá essa música, o Pornography, já existem outros clássicos da banda, como Get the Funk Out e Decadence Dance. E a banda tem outros discos muito bons, além do Pornography. O Three Sides to Every Story, o Waiting for the Punchline, o Saudades de Rock e o último disco lançado recentemente, o Six, que é um baita álbum. O Nuno é um guitarrista de mão cheia, cria riffs e principalmente solos muito bons. Banda subestimada, guitarrista subestimado. Concordo plenamente com a sua opinião. Muito obrigado pelas opiniões, hein? O João Pedro Fontes 11 manda 5 opiniões. A primeira é: Bleeding Heart é a pior música do Angra. Irmão, não. Nem a pau. Não é mesmo. É uma das melhores baladas da banda. Talvez uma das melhores músicas da banda. Mas mesmo que não seja uma das melhores músicas, pior é exagero, né? Nem entre as piores ela pode ser citada. A pior música do Angra todos sabem qual é: Breaking Ties. As piores, mas tá aí. Eu nunca fiz um vídeo meu citando as piores músicas do Angra. Tem um vídeo nos primórdios do canal, no qual eu e o Caio falamos das piores músicas. Mas um só eu falando, tipo um top 10 piores músicas do Angra, eu nunca fiz. Eu já fiz as piores músicas do Angra com o Edu, já fiz as piores músicas do Angra com o Leone, piores músicas do Angra com o André, mas um top 10 piores músicas do Angra eu nunca fiz. Vocês querem que eu faça? Se quiserem, comentem aí que eu faço. No mais, discordo. Bleeding Heart é ótima. A versão Speed de Wuthering Heights é muito pior que a versão normal. Nossa, eu concordo muito. E olha que a versão normal do Angels Cry já é péssima. Não entendo por que eles gravaram esse cover. Talvez para mostrar que o André Matos conseguia atingir notas altas. Mas mesmo assim, né, no disco já tem a Carry On. Versão Speed, versão do Angels Cry, essa música não devia estar no disco. No lugar dela devia estar Queen of the Night. Vocês concordam com isso? Seguindo. Neymar pode ser até o artilheiro da seleção brasileira, mas nunca decidiu uma Copa do Mundo quando estava no auge. E não vai ser agora que essa maré vai virar. Ele nunca decidiu uma Copa, isso é um fato. Você tem razão. Agora que ele não vai mais ganhar a Copa, aí já é achismo. Não dá pra saber até que ele dispute e perca. Ou que chegue a Copa e ele não seja convocado. Ninguém acreditava que o Messi ia ganhar a Copa em 2022. Ele ganhou, arrebentando. O Neymar, se quiser e se dedicar, tem mais 2 Copas. A de 26 e a de 2030. A questão é, ele quer? Ele diz que quer. Pelo menos a próxima de 2026. Agora, querer é poder? Não dá pra saber. Nos resta esperar. Acho que ele focado em boa forma física pode fazer a diferença. Enfim, aguardemos. Renato Tribuzzi canta muito e é muito subestimado pelos brasileiros. O álbum Execution é bom demais e uma pena que a banda não teve continuidade. Sim, o Execution é um baita disco e ele é muito bem aclamado tanto pelos fãs quanto pela crítica do metal. O live dele também é muito bom. Tem inclusive a participação do Bruce Dickinson. Você não conhece, devia conhecer. Mas o Tribuzzi virou empresário. Hoje ele tá melhor do que a maioria dos vocalistas de heavy metal. Ficou esperto, se deu bem. Não ficou insistindo em fazer heavy metal no Brasil
e foi empresariar a galera que faz heavy metal no Brasil. Mas eu concordo, o Execution é um baita disco, o Tribuzzi é um baita vocalista, bem que ele podia voltar, né? O que vocês acham sobre um retorno do Tribuzzi? Acham que seria legal? Eu acho que seria animal. Mas, novamente, ele quer? Não sei, sinceramente. E pra fechar, os 3 álbuns do Demons and Wizards são melhores que a carreira inteira do Blind Guardian. Bom, pra quem não sabe, Demons and Wizards é um projeto que foi feito entre o Hansi Kirsch, vocalista do Blind Guardian, e o John Schaefer, líder da Iced Earth. Eles lançaram o primeiro disco em 2000, o segundo disco em 2005, se eu não me engano, e um terceiro disco agora, mais recentemente, em 2020. 3 discos são bem legais, eu recomendo que quem não ouviu, ouça. Agora, melhor do que toda a discografia do Blind Guardian, aí você forçou a barra, né, amigo? E olha que eu gosto de Demons and Wizards, mas não é melhor que os melhores discos do Blind, pelo menos na minha opinião. E na sua? É isso, chegamos ao fim do Opiniões Impopulares especial de membros dessa semana. Gostou? Se gostou, deixa um like. Aproveito para agradecer todo mundo que é membro do canal e convido a você a virar membro. Tá muito barato, tem conteúdo exclusivo toda semana, link na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais. Se quiser e puder, contribuir com o trabalho do canal via Pix. E é isso aí. Aguarde nossos próximos vídeos. Obrigado pela audiência de sempre. Falou. Seja o guitarrista que você sempre sonhou e venha evoluir na guitarra de verdade comigo. Tô te esperando aqui no MB Guitar Academy.